O desenvolvimento infantil é uma fase de descoberta e acolhimento. Esse período delicado é fundamental quando falamos em estimular interesses. Um dos hábitos importantes que surgem na infância é a leitura. Mas os jovens não têm somente os livros para descobrir novas histórias. Professora da Unip e doutora em letras, Lígia Mena lança o livro A Literatura Infantil Além do Livro. Ela mostra como publicações clássicas e folhetins também eram voltadas às crianças. A formação de novos leitores e as mudanças nas obras para as crianças fazem parte da pesquisa da professora Lígia Mena. Levantamento que resultou na obra A Literatura Infantil Além do Livro. Quando você pensa na literatura, a gente sabe que a literatura adulta ela começa muito pelos jornais, pelas revistas, a divulgação no século XIX. Os folhetins de Machado de Assis, por exemplo, né? Eles eram vinculados primeiro nos jornais para depois irem para livros. E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, literatura infantil, como é que era, né? Como é que isso acontecia? E eu descobri, quando eu fazia o meu mestrado, eu descobri um jornal de 1933, lá em Portugal, chamado O Senhor Doutor. Falei, nossa, 1933, um jornal para criança, né? Isso me deixou muito curiosa. O que tem nesse jornal? Será que tem literatura? Será que é só história em quadrinhos? Então, será que no Brasil tem alguma coisa? Aí eu fui atrás da revista Tico Tico. Né? Então, nesse meu livro, né, A Literatura Infantil Além do Livro, eu falo da revista O Tico Tico e do jornal O Senhor Doutor, mostrando que ali eles têm como embrião, nos seus primórdios ali, a literatura infantil. Não eram só quadrinhos, né? Então você tem poemas, contos, tanto no Brasil como em Portugal, isso é muito forte. Esse cenário mudou nos anos 1940 com a chegada das histórias em quadrinhos, importadas dos Estados Unidos. A partir dos anos 40, quando começam a ter os comic books, as histórias em quadrinhos norte-americanas, né, começa a ter essa influência, no Brasil principalmente, né, a Tico Tico começa a decair. Ela começa a decair porque aquela revista que tinha contos, aquela coisa, né, mais meiga, digamos assim, começa a perder, mais inocente, começa a perder o sentido e os jovens querem gibi, querem as histórias em quadrinhos, né? E o que acontece? Você tem dois caminhos. De um lado nasce as histórias em quadrinhos, as revistas de histórias em quadrinhos e os livros de literatura infantil. A Literatura Infantil Além do Livro é distribuído pela editora Boneca e está à venda nas versões em papel e e-book.